Que as crianças e os adolescentes gostam de carnaval não é novidade, mas existem algumas regras para a participação deles nos dias de folia. Para conversar sobre isso, nós recebemos o supervisor de apuração e proteção da Vara da Infância e da Juventude do DF, Marcos Barbosa. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Quais são essas regras, então, para as crianças poderem aproveitar aí os dias de carnaval? Nos bailes infantis considerados matinês, as crianças e adolescentes poderão permanecer, principalmente as crianças, acompanhadas dos pais até às 20 horas. Após as 20 horas, só será permitido nos bailes maiores de 16 anos desacompanhados. Tá, então se uma criança quiser menor de 16 anos, sempre acompanhado. Exatamente, ele deverá estar sempre acompanhado de um dos pais. Dos pais ou pode ser um responsável? Pode ser um responsável desde que seja um guardião, um tutor, né? Não estende isso ao vizinho, né? A Vara da Infância leva em consideração também os tios. Se estiver acompanhado de um dos tios, não há problema nenhum. Tudo bem. E quais são as preocupações, as principais? O consumo de bebida alcoólica é uma delas? Sim, o consumo de bebida alcoólica é o grande vilão, né, digamos assim, em relação aos adolescentes. Os adolescentes têm tido acesso muito fácil à bebida alcoólica e isso trazendo um prejuízo para a sua própria saúde. E também existe um lado que é da educação que os pais devem dar, né? Conversar com as crianças e os adolescentes sobre isso. Isso, a gente tem visto, né, a Vara da Infância tem visto a falta de comunicação dentro de casa. Uma conversa franca entre pai e filho sobre os malefícios da bebida alcoólica, os prejuízos que podem trazer à sua vida, né? Afinal, o adolescente é um ser que está em desenvolvimento e isso afeta a sua saúde. E agora os produtores das festas, nesse caso do consumo das bebidas alcoólicas, eles têm que afixar cartazes dizendo que é proibido a venda para menores? Sim, pela portaria expedida pela Vara da Infância, o produtor, o organizador, ele tem que fazer essa divulgação da proibição da venda, do fornecimento e até da entrega de bebida alcoólica. E como que está acontecendo essas fiscalizações nos bailes de carnaval, tanto os de rua quanto os nos clubes, né? Exatamente, a Vara da Infância ela tem adotado uma fiscalização volante, então tem passado nos clubes onde há os bailes de carnaval e nos eventos de rua ela tem se tornado mais presente. Ontem estivemos na Baratone Raparigueiros com uma atuação bem intensa com vistas à bebida alcoólica, né, ao consumo por parte de adolescentes. E existe também uma preocupação com os casos de violação aos direitos da criança e do adolescente e também exploração sexual nessa época do ano? Sim, todo o sistema de garantias da criança e do adolescente está voltado para isso também, né? Então, Vara da Infância, Conselho Tutelar, os órgãos de proteção estão voltados para isso. E não só para a questão da violência sexual, né? Mas também a violação dos direitos, como é o caso da bebida alcoólica, o uso de entorpecente, enfim, o que é ilícito. E esses casos aumentam no carnaval? Nós temos um aumento significativo, né? Não tão grande, mas um aumento por ser uma época de festividades, uma época que todo mundo está se divertindo. E Marcos, muitos pais esquecem aí de identificar os filhos. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma colega, ela disse que várias vezes durante a baratinha, eles paravam o baile para anunciar crianças desaparecidas. O que os pais devem fazer para evitar esse tipo de problema? Antes de sair de casa, identifique a criança, coloque dentro do bolso um papel com o nome da criança, o telefone, o endereço, né? Para que a Vara da Infância, os organizadores possam entrar em contato. Além disso, tenha em mente que ele está acompanhado daquela criança. Muitas vezes um descuido, uma fração de minutos, aquela criança se perde. Está ali brincando, então fique atento ao seu filho, aquela criança que está se fazendo acompanhar por você. E aí, num caso desse, perdeu a criança, né? Deu bobeira ali um minutinho, a criança sumiu, não consegue achar. O que tem que fazer? Procurar, ou se a Vara da Infância se fizer presente, procurar os comissários de proteção, procurar o posto móvel da Polícia Militar, enfim, ou os organizadores. Ok, então só para a gente lembrar, existe um site da Polícia Militar que é pmdf.df.gov.br, que lá já existe um formulário para as pessoas, para os pais fazerem a carteirinha de identificação dos filhos e evitar problemas aí no carnaval. Eu te agradeço, Marcos, pela sua presença aqui no Repórter DF. Um bom carnaval para você. Igualmente, uma boa tarde.